é mais um golpe que o governo tenta pregar no trabalhador, no apagar das luzes, no final do ano, às escondidas. É um governo que fala de choque de gestão, de competência, de avanço, de qualidade, e faz o contrário. Com a pressa do governo, a falta de diálogo prévio, coloca os servidores na certeza de que é algo muito grave. Vai afetar as aposentadorias, a paridade, a integralidade de todos os servidores. Demonstra mais uma vez o perfil autoritário da atual gestão do governo do Estado. É um fundo que era copiado pelos outros estados. Era um exemplo. Ué, se era bom, por que está acabando com ele? Esse golpe foi uma emenda apresentada aqui de uma forma tirana, né, sem debate com os servidores. Todos os conselheiros foram unânimes em falar que não tinham conhecimento do projeto. Quer dizer, isso não foi nem sequer no próprio conselho, isso não foi nem dado conhecimento aos conselheiros, muito menos discutido. Os projetos chegaram aqui numa semana seguinte, quando retiraram a emenda da exigência do plebiscito. O que justifica o governo querer simplesmente extingui-lo sem discutir com os servidores? Por isso foi a manobra para retirar o plebiscito, né, que é um instrumento de consulta aos servidores, que só poderia extinguir o FUPENG depois dessa consulta, e o governo não quis conversar com ninguém. O prejuízo é grande. Pegar um fundo superavitário, bem administrado, com quase 4 bilhões de recursos, extinguir esse fundo para trazer os recursos desse fundo para um outro fundo que o próprio governo confessou em reunião com as entidades sindicais, que está devendo 8 bilhões e meio. A opinião dos servidores públicos em geral, né, nós participamos das discussões com as demais lideranças sindicais, é de que é um golpe contra o servidor público. Apropriação indébita, apropriar-se de coisa alheia móvel da qual tem posse e detenção. Está mascarando com a falsa impressão de licitude, de ilegalidade em passar esse projeto aqui na Assembleia. Nosso temor também maior é que esses 4 bilhões do FUPENG, que agora vai para o FUNFIP, que é um fundo aberto, eles vão se dissipar muito em breve. Não demora nem 5, 6 meses. E depois dessa data, quem vai pagar? Cadê a responsabilidade fiscal? Cadê o choque de gestão tão propagandeado pelo governo? Isso tudo é uma farsa. O governo está racionalizando o sistema. Lógico que não é. Como racionalizar um sistema se eu tenho um fundo atuarial, onde há um controle, os recursos previdenciários do servidor, ele é carimbado, ele só pode ser usado para pagamento de previdência, ou seja, de aposentadoria e pensão. Eu acabo com esse fundo, que é o FUNPEN, e vou ficar com um fundo deficitário de 8 bilhões. Sem controle, o dinheiro não é carimbado, vive de aportes. Né? Então isso é uma tremenda irresponsabilidade fiscal. Isso já é da política desse governo do PSDB aqui em Minas Gerais, está há mais de 11 anos, que a gente já vem denunciando desde a época do choque de gestão, das reformas administrativas de 2003. O governo, o seguinte, percebeu, quer dizer, que está com problema de caixa, vai aplicar esse dinheiro de outra forma, que a partir do momento que ele deixa de aplicar o dinheiro do fundo, aportar recursos do fundo, ele está utilizando o dinheiro para outras finalidades. Então há um desvio indireto do dinheiro da Previdência. Então ele resolve o problema dele, que é um problema para enfrentar as eleições do ano que vem. E após esse período, no máximo, ele vai jogar na conta do servidor novamente o déficit monumental da Previdência, que é causado justamente pelo governo. Há 11 anos atrás foi criado o FUPENG, era justamente pela inviabilidade que se encontrava a previdência dos servidores do Estado de Minas Gerais. Naquela época era pago pelo Caixa do Estado, não havia certeza que no futuro continuaria tendo dinheiro. E o FUPENG foi criado para isso. Os governos adoram dizer que as questões previdenciárias vão comprometer as contas do Estado. Exatamente para evitar isso é que foi criado o FUPENG, né? Na perspectiva de uma capitalização, de um planejamento de longo prazo. A nossa categoria está indignada por 2 motivos. Primeiro, em ver arriscando de se perder todos os direitos dos aposentados, dos pensionistas. É bem claro que esses recursos são do trabalhador, ele contribuiu. E segundo, né, fase 2, a indignação, porque mais uma vez o governo prova que a integração entre as polícias é uma farsa, porque os policiais militares estão fora dessa obrigatoriedade, estão fora. O fundo do IPSM está preservado, mas o dos policiais civis corre-se o risco. Com relação à questão da Previdência Complementar, que eu vejo que ela é mais complicada, porque ela privatiza a Previdência Pública, ela tira 3 direitos de uma vez dos servidores públicos, a integralidade, a paridade, né, além da Previdência Pública e Solidária. E na realidade é o seguinte, o servidor vai contribuir, chamado processo de contribuição definida, sem saber
o que vai receber no futuro. E essa balela de que isso é para os futuros, entendeu, servidores, isso é uma tremenda enganação, porque na realidade você enfraquece a carreira. Esses servidores, quando entram, é o que vão lutar pelo direito dos outros. E eles não vão lutar pelo um direito de coisas que eles não têm. O CONES tem se demonstrado, na verdade, uma grande farsa que só serve à publicidade, que é um comitê de negociação sindical criado por lei delegada no início da gestão do governo Antônio Anastasia. As reuniões acontecem, mas quando chega lá, o governo apresenta a sua proposta, os sindicatos questionam, mas prevalece sempre a posição do governo. Situação que aconteceu com a Previdência Complementar. Ninguém está pedindo Previdência Complementar, ninguém reivindicou, o governo apresentou uma minuta que ninguém concordou e o governo está enviando para a Assembleia Legislativa. Então, esse modelo de gestão é um modelo muito ruim, que adoece o servidor, é um modelo que prejudica a democracia. O que é o Instituto de Previdência? É um tripé, é assistência social, saúde e previdência. Eles estão acabando com a previdência no Instituto. A assistência social, ele já praticamente acabou. Então, resta o quê? Vai restar o quê? A saúde. Até quando? Que garantia nós temos que quando o hospital que tem obra estiver, a reforma estiver pronta, que garantia que a gente tem que isso não também vai ser privatizado, não vai ser passado para a iniciativa privada. Então, além do problema da aposentadoria, da questão da garantia da aposentadoria, nós temos também a questão do IPSENG, porque o que a gente está sentindo, o que a gente está vendo é a destruição desse instituto.